O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Filosofia Espiritualista, O Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns e recebidos e coordenados por Allan Kardec. Então, são ensinamentos que os espíritos superiores trouxeram e Kardec foi recebendo essas mensagens dos mais variados médiuns, então ele foi coordenando para montar o livro dos espíritos, numa sequência construtiva, progressiva para nosso entendimento. Nós estamos na primeira parte, hein? Primeira parte, das causas primárias. Capítulo 1. De Deus. 1. Deus infinito. 2. Provas da existência de Deus. 3. Atributos da divindade. 4. Panteísmo. Deus e o infinito. Parte 1, capítulo 1. Questão 1. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, sendo Deus um ser imortal, uma energia suprema que envolve todas as galáxias, todo o universo. São milhões e milhões de galáxias envolvidas por Deus. Então Deus é uma inteligência suprema, uma energia que nós ainda não conseguimos entender. Aqui Kardec dá uma explicação dizendo-nos a respeito da colocação dos textos. Como podemos ver, a pergunta e depois a resposta está entre aspas. Quando ele coloca os comentários, eles vão vir no livro, com um tipo menor de letra, para ficar destacado, para ficar separado, para não haver confusão. Então, o texto colocado entre aspas, em seguida as perguntas, é a resposta que os espíritos deram. Para destacar as notas e explicações aditadas pelo autor, quando haja possibilidade de serem confundidas com o texto da resposta, empregou-se um outro tipo menor. Quando formam capítulos inteiros, sem ser possível a confusão, o mesmo tipo usado para as perguntas e as respostas foi o empregado. Questão 2. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Nós, seres humanos, gostamos de mensurar tudo. E para mensurarmos e termos uma noção do tempo, do espaço, das distâncias, tudo nós queremos mensurar. Então, logicamente, para podermos entender, faz parte do nosso processo de vida aqui na Terra. Mas não tem como mensurarmos Deus e dizermos que é infinito, também não estamos definindo Deus, porque ainda não temos na nossa linguagem expressões que possam definir tamanha perfeição. 3. Poder-se dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Conforme dissemos antes, não temos palavras para definir Deus, não temos um conceito bem estabelecido para fazermos essa definição, então dizemos que Deus é a suprema perfeição infinita. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Ou seja, dizer que Deus é infinito, assim como não definimos Deus, também não estamos definindo o infinito, vai continuar indefinido. Nós temos que sentir a presença de Deus, entender a presença de Deus no universo com tamanhas perfeições, com tamanhas maravilhas que Ele coordena e controla tudo com a mais estrita perfeição. Provas da existência de Deus. Questão 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Sempre que a gente olha para o universo e vê tamanha perfeição, logicamente que a gente vai fazer o seguinte questionamento: quem criou tudo isso? Qual a causa de tudo isso? E a ciência vai trazer cálculos matemáticos, cálculos da física, os mais aperfeiçoados possíveis, explicando como que pode ter sido a origem de tudo isso. Mas, quanto mais tentam-se explicar por fórmulas matemáticas, mais veem que há uma inteligência suprema, de extrema perfeição, de extremo poder, a coordenar
e a controlar e a criar tudo isso. Portanto, ao olharmos por todas as perfeições do universo, deparamos que os céus, com todas essas perfeições que existem nesse universo, é obra de um ser perfeito, de uma inteligência muito, muito, muito superior à dos homens, Deus. Para crer-se em Deus, basta se lance um olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo o efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. O nada vai fazer nada. Se alguma coisa foi criada, porque existe algo superior criando essa alguma coisa. Portanto, toda a criação do universo, podemos entender, é obra de uma inteligência suprema, Deus. Questão 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Portanto, se inicialmente todos tinham essa crença em Deus, em todos os povos, em todas as civilizações, então leva-nos a entender que Deus existe, porque há um consenso da existência de Deus. Aí você vai falar assim, mas naquela época os homens não tinham a ciência que tem hoje. Mas por um acaso a ciência conseguiu provar ou criar algum mecanismo que cria alguma coisa sem ser por uma ação da inteligência? Se tudo tem uma ação da inteligência, a criação do universo veio pela ação da inteligência suprema. Respeitamos a ciência, mas eles também precisam nos respeitar, e nesse diálogo, o homem de religioso, da religião, o homem e junto com o homem da ciência, chegar a um ponto de equilíbrio para estabelecer os padrões novos de entendimento do universo, criado por Deus, e logicamente que tem uma série de fórmulas matemáticas que vão poder explicar como tudo funciona, mas jamais como foi criado. Questão 6. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Olha que interessante, Kardec, que os Espíritos trazem para a gente. Vai além. Se o selvagem já entende que existe um Deus, existe um ser superior, logicamente, entre a civilização também vai existir aqueles que vão acreditar em Deus. Aí você pode até questionar e falar assim, mas nem todos acreditam em Deus. Certo. Óbvio que nem todos acreditam em Deus, porque existem os ateus. Quem já leu o livro O Abismo vai ver que tem muitos espíritos que não acreditam em Deus. Se o sentimento da existência de Deus, um ser supremo, fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Então, as noções científicas você vai estudando, conforme você vai aprimorando seus conhecimentos, você vai desenvolvendo novas fórmulas, novos entendimentos. E a gente observa que a ciência, desde que começou lá atrás, com Newton e Maxwell, elas vão caminhando entrelaçada. Então, a física newtoniana, que estabelece as relações da matéria, peso, massa, força. Maxwell, que estabelece os princípios das equações elétricas. Sem entender esses dois, não vamos entender lá na frente os sofisticados equipamentos eletrônicos. E nem vamos entender também os complexos cálculos da física quântica e das físicas transcendentes, principalmente para irmos para o espaço. Então, todo o desenvolvimento do estudo da física ele foi crescente, adaptado às novas necessidades, mas todos eles são linkados. Da mesma forma, a eletrônica. Assim, nós precisamos entender os princípios que gerenciam as nossas vidas, que gerenciam nossa existência, mas Deus é a essência criadora. Nós vamos entender as fórmulas, vamos fazer cálculos para definir possibilidades de criação, mas jamais a essência da criação. Pelo menos, jamais no estado atual que nós estamos de entendimento. Talvez, quando formos espíritos superiores, as coisas mudem, mas ainda somos espíritos em provas, expiações, e alguns entrando no processo de regeneração. Vamos, então, ir para o mais simples, aceitar Deus como essência criadora do universo.
Questão 7. Poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas, então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Tudo tem um início. E qual é o início? Para nós fabricarmos essa caneta, foi preciso pegar o plástico que vem do petróleo, uma série de componentes eletrônicos que eu aperto aqui, passo o slide onde a gente precisa passar. Através de impulso elétrico, eletroeletrônico, nós vamos fazendo todo esse acionamento. Da mesma forma, o universo existe um pulso elétrico, um pulso, só que esse pulso elétrico do universo, ele é sutil, ao mesmo tempo que ele é sutil, ele de extrema força, que ele mantém em ritmo constante, sempre nas mesmas órbitas, massas de bilhões e bilhões de toneladas. Portanto, há uma força soberana, imensurável, que nós chamamos de amor. Deus sustenta o mundo pelo amor. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar um efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa. Todas as propriedades que juntam-se, ou seja, se você colocar várias partículas de metais diferentes, eles vão ficar inertes. Mas se você colocar uma partícula que faça um estáter para aquelas ligações serem possíveis, vai se formar ali vários cristais diferentes. Então tem uma lei que rege, mas essa lei veio de onde? Então, tem uma lei físico-química que rege a união dos metais. Mas essa lei, nós estudamos e entendemos. Mas de onde vem essa força? De onde vem a essência que faz com que as ligações químicas ocorrem? Não é só no minério, não está só naqueles minerais. Tem uma força que transcende, tem uma energia que transcende o entendimento humano. Então nós entendemos a parte que vemos, mas tem uma parte que vai além das nossas possibilidades de entender e de compreender. Questão 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, por outra, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, que é o acaso? Nada. Aí vem a situação. Para que acontece todas as combinações da matéria, conforme dissemos antes, tem uma lei físico-química que estabelece. Mas a lei foi a que nós criamos, que nós estudamos, que entendemos. Mas e a energia que move tudo isso? E a energia que liga tudo isso? Então, há algo mais transcendente que a nossa mente ainda não consegue conceber plenamente. E então nós temos que simplesmente aceitar Deus na geração dessa energia sublime. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Olha que interessante, nós temos que entender que o universo está lá se movendo, não por acaso. Aí você vai dizer, tem leis físicas que explicam. Tudo bem. Mas quem o colocou em movimento? Quem criou todo o universo? Não adianta vir com explicação simplória e nem uma muito complexa. Temos que simplesmente aceitar que tudo foi criado a partir de um determinado momento por Deus e sustentado por Deus. Achar as leis que regem, tudo bem, faz parte do desenvolvimento da ciência humana. Mas não podemos negar a Deus e nem podemos explicar Deus em plenitude. Então, aceitemo-lo. Fica mais fácil de dialogarmos, fica mais fácil de raciocinarmos e de entender. Lembrando que a Terra ainda comporta espíritos muito primários. Por mais inteligente que somos, ainda somos muito primários. Portanto, temos que tentar explicar Deus ao nosso jeito, e cada um ao seu jeito, sem entender uma essência divina conforme deveríamos entender e ainda com total perfeição que gerencia tudo no universo, que gerencia toda a nossa vida. Questão 9. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências?
Na causa primária. Tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Eu lembro aqui, quando Jesus vai conversar com o senador Públio Lentulus, e o senador lembra do poder das águias romanas. E Jesus diz que o exército dele era muito pueril, muito frágil diante do exército de Deus, que com um sopro poderia abatê-lo. E o Públio Lentulus, sem entender tudo aquilo que Jesus lhe dizia, lhe falava, fica então estarrecido, mas ao mesmo tempo paralisado. Ele não conseguia dar resposta, porque ele pensava, Jesus lia o pensamento dele e dava a resposta. Assim, nós, diante de todo o universo, nós vamos fazer várias conjecturas, vamos procurar fazer várias indagações, mas a essência de tudo isso é Deus. E Deus traz para nós todo o amor, toda a misericórdia, que ainda não conseguimos dimensionar. Por isso, aceitemos simplesmente Deus como Criador de tudo, conforme dissemos antes, e vamos estudar as fórmulas, então, para dar explicações de como as coisas funcionam. Mas, lembrando que tem algo transcendente que ainda não conseguimos plenamente entender. Do poder de uma inteligência, se julga pelas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. É outro problema para alguns cientistas admitir que existe algo superior a ele. Ele prefere achar que tudo foi obra do nada, alguns, é claro, do que um ser, uma inteligência superior que tenha criado. Faz-nos necessário que procuremos, então, entender que tudo isso, por mais que tentamos explicar, que tenhamos mecanismos para explicar, tem sempre a parte transcendente que nós temos que aceitar, pertence a Deus. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que a opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Então tem uma inteligência primária, muito superior à inteligência humana, muito superior ao entendimento humano. Por isso, nós devemos respeitar e entender, não importa que nome dermos, tem uma causa primária, gerenciada por um ser de suprema inteligência, supremo poder, suprema sabedoria. Atributos da divindade. Questão 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Como já dissemos em comentários anteriores, a condição dos espíritos ainda reencarnados na Terra, não temos a condição de compreender Deus, além de que é uma energia sutil, sublime e de extrema força, de extremo amor, que governa e gerencia todo o universo. A partir daí, já começamos a sair do campo de entendimento dos nossos sentidos humanos aqui no planeta Terra, segundo as condições evolutivas que estamos. Questão 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. O processo evolutivo vai nos aperfeiçoando para que a gente possa ter mais entendimento das coisas sagradas, mais entendimento das coisas de Deus, para podermos entender Deus, como diz a espiritualidade, nos aproximando dele. A inferioridade das faculdades do homem não permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Os homens primitivos colocavam Deus mais ou menos a par dos homens, apenas com mais poderes, mas sentindo ódio, sentindo raiva, sentimento de vingança, porque caracterizava-se Deus segundo alguns espíritos que eles percebiam, viam e tentavam
denominá-los de Deus e respeitá-los como Deus, mas segundo a sua capacidade evolutiva do momento. Mas, à medida que neles se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade e, ainda que sempre incompleta, mais conforme a sã razão. À medida que a gente vai se aperfeiçoando, vai melhorando, vai aperfeiçoando também a ideia de Deus. Mas aí achar que Deus não existe é uma outra situação, mostrando também uma imperfeição moral. Nós temos que aperfeiçoar o entendimento de Deus como um ser de suprema inteligência, suprema sabedoria, que é capaz de gerenciar todo o universo. Questão 12. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de alguma de suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. E aí, conforme nós já comentamos anteriormente, a gente vai vendo que as perguntas vão sendo esclarecedoras das dúvidas anteriores. É uma didática muito bem empregada por Allan Kardec e a equipe que o intuiu. Então, à medida que a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai saindo das ideias materialistas, a gente vai compreendendo Deus de uma forma mais ampla, de uma forma melhor. Recentemente eu ouvi um comentário sobre a pessoa que pesquisou o genoma. Quando ele terminou de fazer a pesquisa possível do genoma para a nossa atualidade evolutiva, dizemos assim porque daqui a mais uns anos alguém vai aperfeiçoar essa pesquisa, podem ter certeza. Ele era uma pessoa ateia, totalmente ateu. Então, ele foi perguntado a ele, agora que você decodificou o genoma, fez toda a pesquisa sobre o genoma, você continua ateu? E ele responde, não. Passei a acreditar em Deus, porque somente algo muito perfeito, muito superior, faria alguma coisa tão magistral. Portanto, à medida que a gente vai entendendo Deus, a gente vai aperfeiçoando, a gente vai melhorando, para encontrarmos melhor definição, melhor entendimento de Deus. Questão 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim. Porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita a vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir um grau supremo a essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus, a suprema inteligência do universo, é o extremo da perfeição. Todos os atributos que quisermos atribuir a Deus é apenas de perfeição absoluta, porque Ele é um ser absoluto. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Conforme dissemos, todas as perfeições para Deus, e não adianta tentarmos achar o início de Deus. Aceitamo-lo do início para frente, para não nos perdermos em devaneios e em conjecturas que não vão levar a lugar algum. Portanto, compreendamos a existência de Deus como ser infinito, perfeito, e que sustenta todo o universo e nos mantém a vida. É imutável. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Prestando atenção, como Kardec já tinha entendido naquela época, que as leis do universo sendo as mais estáveis possíveis, portanto, Deus é extremamente estável. Não coloquei a estabilidade absoluta, porque a gente vê de vez em quando a notícia dos astrônomos dizendo que as estrelas nascem,
que as estrelas morrem. Então vamos deixar o mais estável possível para não entrarmos em choque com algumas pessoas que quererão fazer certos questionamentos. Mas lembrando que Deus é a suprema perfeição. Se as estrelas nascem e morrem, tem um propósito perante Deus. É imaterial, quer isto dizer que a sua natureza difere de todo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Deus é uma energia sutil, sublime, e de tamanha força que sustenta e mantém todo o universo em harmonia e, logicamente, nos mantém a vida. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Portanto, as divisões de meu Deus, o seu Deus, o Deus dele, daquele, é apenas criações humanas diante das imperfeições humanas, porque Deus é único, é o Senhor do universo. É onipotente, ele o é, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Portanto, apenas existe um Deus. As maldades que existem no mundo não são obra de Deus, são imperfeições dos espíritos. Se entendermos que eles seguem os seus processos evolutivos ao longo de bilhões e bilhões de anos, começando lá da mônada mineral, passando por todos os estágios da vida, então nós vamos entender que os seres criados por Deus vão se aperfeiçoando, e alguns expressam-se por muita maldade. A gente vê no reino animal, uma hiena, por exemplo, devora um animal com extrema falta de sensibilidade e de respeito pela vida. Já um leão, primeiro ele mata para depois comer. Tem uma diferença muito grande na relação de sobrevivência, na forma com que lida com aquele momento de se alimentar. Um primeiro mata e o outro vai comendo o animal de uma forma muito agressiva e até mesmo assustadora. Portanto, se nós temos essas diferenças nos espíritos ainda em evolução, vai ter espíritos, diferença também nos espíritos, lá na frente evoluídos. Conforme o item 2 da introdução do Livro dos Espíritos, que tem os 3 tipos de almas, então a gente vai entendendo esse processo evolutivo e a gente vai vendo as diferenças entre as almas dos animais. Nós vamos ver também a diferença entre os homens. O homem não é uma criação à parte, é uma criação que vem desenvolvendo-se por séculos, por milênios, e a maioria dos espíritos que estão na Terra vieram de outros planetas seguindo o ciclo evolutivo já mais aperfeiçoados. Aqui passam pelas injunções inerentes à encarnação neste planeta. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Por isso, essa bondade divina, essa justiça divina, vai sempre estar nos orientando no sentido de construirmos a nós mesmos e nos mostrando que existe uma relação de causa e efeito e que nós temos que aprender a respeitarmos uns aos outros e também respeitar a natureza, para podermos, assim, estarmos crescendo e nos aperfeiçoando para Deus. Um resumo. Resumindo, Deus é. Deus deve possuir, em grau supremo, essas perfeições. Há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente, é soberanamente justo e bom. Esses são os atributos de Deus que todos nós temos que compreender da sua sublime e eterna perfeição. Logicamente, que conforme o texto anterior mostra, tem mais perfeições, porque todas as qualidades de Deus são perfeitas ao extremo. Essas são aquelas que Kardec perguntou para os espíritos sobre a perfeição de Deus. Mas qualquer qualidade que você lembrar de Deus, ele tem a perfeição absoluta. Panteísmo. Questão 14. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não a causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma e outra coisa.
Deus existe. Disso não podeis duvidar. É o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Conforme já dissemos antes, entender Deus como suprema inteligência do universo já é um grande passo para nós no estágio evolutivo que estamos na Terra. E como o Espírito disse, isso já basta. Tentarmos sair disso acaba se tornando um pouco de orgulho, um pouco de vaidade. Rochester, em um de seus livros, se não me engano, o Romance de uma Rainha, lá no final, ele faz um adendo falando sobre Deus e coloca que é uma suprema luz que irradia para todas as galáxias. E aí, nós já vamos entendendo que é uma suprema luz, uma suprema energia, uma suprema força de amor. Portanto, não vamos procurar sair muito dessa energia sublime que a gente vai acabar se perdendo, conforme ele disse, apenas adquirindo um pouco mais de orgulho. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Treinar, educarmos-nos para sermos mais perfeitos, livrarmos das nossas imperfeições, vai nos aproximar mais de Deus, vai fazer com que a gente entenda melhor a Deus, do que ficar tentando entender e estudar Deus. Respeitamos quem assim o faz, mas o conselho dos espíritos para os espíritas é que estudemo-nos a nós mesmos para encontrarmos meio de nos aperfeiçoar. Questão 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade? Ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus. Essa resposta responde tudo por si só. Na maioria das vezes, as pessoas querem fazer parte de Deus porque elas querem se sentir ao lado de Deus de uma forma mágica. Como as pessoas, na maioria das vezes, não entendem o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é tal qual o mundo aqui na Terra. Só que lá, os bons se juntam aos bons, os maus temporariamente ficam junto dos maus até que se arrependam, que comecem a trabalhar-se intimamente e comecem, então, o processo reencarnatório para se aperfeiçoar, ou comecem a tomar consciência de si para juntarem-se àqueles que trabalham pelo bem, para todos buscarem se aperfeiçoar. Passando daí, já começa, conforme o Espírito disse antes, a inventar coisas que vai nos complicar ao invés de ajudar. No livro Nosso Lar, e tem também o filme Nosso Lar, deixa bem claro para aqueles que querem conhecer um pouco o mundo dos espíritos como é. Agora nós temos que ver aqui o seguinte. Os indianos, eles dizem que todos nós temos uma partícula de Deus, que é diferente do panteísmo, porque o panteísmo acredita que nós saímos de um pedaço de Deus, reencarnamos, depois voltamos para lá, para aquele pedaço de Deus, ocupar aquele mesmo local que estava lá. É diferente. Todos nós temos uma centelha de Deus, significa que o nosso espírito, a nossa consciência, a consciência desde lá do mineral, do vegetal, do animal, até o hominal, para chegar à angelitude, tem uma centelha divina que ela tem que se ampliar. Essa centelha, que é a consciência, então ela fica sempre ligada a Deus por mecanismos sutis, que a gente vai aperfeiçoando, aprimorando, segundo o nosso entendimento, nosso conhecimento, para nos aproximar de Deus, o que é diferente de ser uma partícula de Deus que saiu de lá e veio. Deus dá essa centelha para que a vida se propague, para que a vida vá se aperfeiçoando e a população de espírito vai estar sempre aumentando segundo esse raciocínio, que é o raciocínio dentro da doutrina espírita. Questão 16. Pretendem os que professam essa doutrina achar nela a demonstração de alguns atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito, não havendo vazio
ou nada em parte alguma. Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? A razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. E a espiritualidade dá sempre para a gente a medida certa, a razão. Então, Deus envolve tudo. Se Ele envolve tudo, Ele nos envolve. Mas não quer dizer que nós somos parte desse universo, desse Deus. Por exemplo, se você entra na água, entra 10 pessoas na água, as 10 pessoas estão envolvidas pela água. Mas as 10 pessoas não são água, são pessoas que estão dentro da água. Um cardume de peixe mergulhado no oceano dá uma ideia daquilo que a pessoa que fala sobre o panteísmo quer dizer. Tudo está imerso em Deus, envolto por Deus, mas não são Deus. Assim como os peixes da água. Vamos ver a explicação que vem aqui. Essa doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos o ponto em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria, achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Conforme estamos vendo até aqui, se Deus, essa colocação que faz de Deus, mostra que ele seria instável, assim como nós somos instáveis. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão, e não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Quanto mais tentarmos fazer conjecturas sobre Deus, menos compreenderemos Deus. Quanto mais procurarmos a nossa perfeição, o nosso aperfeiçoamento, mais nós nos aproximaremos de Deus, portanto, compreendemos-o melhor. Conforme dissemos antes, que ele seja uma fonte de luz de intenso brilho a irradiar por todas as galáxias, ainda é uma forma de nós exprimirmos aquilo que já concebemos, mas não entramos na natureza íntima de Deus. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. Se Deus cria todas as criaturas, se Deus é o Pai de todas as criaturas, o Criador de tudo, ele não pode ser parte integrante dele, a não ser por essa essência divina que deve brilhar em nós, que é diferente de sermos parte de Deus, mas de termos algo que nos liga a Deus para chegarmos à perfeição. Portanto, estando nós procurando prosseguir o nosso aperfeiçoamento, procurando prosseguir em direção ao Pai, nós estaremos sempre procurando a nossa perfeição. Eu costumo fazer a seguinte comparação. Se você pegar uma máquina, um terminal bancário, uma terminal de uma máquina bancária, ali ela está ligada ao computador central. Então, naquela máquina tem uma memória, tem todo um dispositivo que, se ela for danificada, manda um aviso para o computador central. O computador central não recebeu nenhum dano, apenas um aviso que aquela máquina foi danificada, que ela foi estragada. Aciona-se os mecanismos necessários para a reparação. Da mesma forma, nós estamos ligados a Deus pela nossa consciência. Vamos fazendo os nossos erros, fazendo nossos acertos e, entre aspas, o computador central vai definindo os nossos destinos para o futuro, de acordo com aquilo que estamos agindo hoje. Também é uma comparação imperfeita, mas dá noção para nós entendermos melhor como vamos estar nessa relação homem-Deus para que as leis divinas sejam cumpridas por nós. Lembrando que na questão 625 mostra-nos, aliás, 618, mostra-nos que as leis divinas estão na nossa consciência e 625, Jesus é o modelo. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor, que o concebeu e executou. Por mais que um pintor pinte um quadro com perfeição, esse quadro é uma obra dele.
mas não é Ele. Da mesma forma, nós somos obra de Deus, mas não somos Deus. Somos perfectíveis para nos chegarmos à perfeição ao longo dos milênios que nos espera, porque assim disse Jesus: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. O Livro dos Espíritos pode ser encontrado no site da FEB Editora e muitos outros livros.